Se você pudesse pedir hoje apenas um desejo a Deus entre esses dois: 1. Riqueza financeira, 10 milhões de reais, ou 2. Sabedoria, um conhecimento divino dado por Deus, o que você escolheria? Pense bem, porque a sua resposta revela muito mais do que parece. Ela revela o que você entende da vida e o quanto você está preparado para receber algo grande. Muitas pessoas pediriam riqueza, afinal, quem não quer uma vida confortável, livre de dívidas, cheia de realizações? Mas Salomão escolheu diferente. Ele pediu sabedoria, e é por isso que ele recebeu tudo o que ninguém mais recebeu. Ele não pediu riqueza para Deus porque entendeu que com a sabedoria dele já construiria riqueza automaticamente, e não somente a financeira, mas também espiritual. Isso, meus amigos, é exatamente o que Jesus confirma mais tarde. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O conhecimento é a chave de tudo. Ele te ensina a pensar, a esperar, a agir com estratégia. A sabedoria te faz dizer não ao impulso e sim ao propósito. Ela protege sua energia, seu tempo, seus relacionamentos e, principalmente, suas decisões. Já o dinheiro apenas amplifica quem você já é. Se você for sábio, o dinheiro se tornará uma ferramenta poderosa de construção, mas se for imprudente, ele se tornará um instrumento de destruição, silencioso, cruel e rápido. E agora, eu quero te fazer uma pergunta que talvez te faça refletir. Se eu te oferecesse 10 milhões de reais agora, você aceitaria? Provavelmente você deve ter respondido que sim. Mas e se eu dissesse que para receber esses 10 milhões de reais, você não acordaria no dia seguinte? Você ainda responderia que sim? Provavelmente não, não é mesmo? Isso nos revela que o dinheiro nunca foi seu bem mais precioso. Seu tempo, sua vida, o seu amanhecer, a sua saúde, sua alma, valem muito mais do que 10 milhões de reais. Isso quer dizer que o dinheiro, por mais desejado que seja, não é a base. Ele é um bônus, uma consequência. E quando você começa a entender isso, tudo muda. E foi justamente isso que Salomão nos ensinou. Você não deve pensar diretamente no dinheiro em si, mas sim nas experiências que ele proporciona, a sua saúde, o seu carro, a casa dos sonhos, as viagens. Você deseja segurança, você deseja liberdade, você deseja paz, dignidade, experiências, conforto, respeito. Isso nos leva a entender que trabalhar pensando apenas no dinheiro é um caminho vazio, porque o dinheiro por si só não inspira. Ele não aquece o coração, não dá sentido aos seus dias, não cura seus traumas, nem preenche os vazios da alma. Quem vive correndo só por dinheiro, vive cansado, porque nunca é o bastante, nunca é suficiente, nunca traz paz. Mas quando você trabalha com um propósito maior, tudo muda. Quando você acorda motivado por um desejo ardente de construir algo que impacta, que transforma, que te eleva, você ativa dentro de si uma força que nenhuma conta bancária pode comprar. Agora, pare tudo por um instante e faça isso comigo. Feche os olhos. Respire fundo. Não importa onde você está. Se estiver me ouvindo, é porque isso aqui é para você. Eu quero que você pense em um desejo verdadeiro, mas não qualquer desejo. Quero que você pense naquilo que queima dentro do seu peito. Aquele sonho que você tem vergonha de contar, mas que nunca morreu aí dentro. Pode ser aquela casa que você tanto sonha. Pode ser ver sua família vivendo com dignidade. Pode ser aquele carro. Pode ser poder ajudar pessoas, viver com propósito, ter paz, ter tempo. Agora imagine que esse desejo já foi concedido por Deus. Imagine que Ele olhou para você e disse: sim, eu te dei isso. Agora, haja como se fosse seu. Sinta como é viver esse desejo realizado. Onde você está? Com quem você está? Como você acorda? Como você se sente? Segure essa imagem. Grave essa emoção. Isso é o que chamamos de desejo ardente, com fé aplicada. Agora entenda, você só vai chegar nesse lugar se agir todos os dias como se isso já fosse realidade, como se Deus já tivesse dito sim, porque Ele já disse. O que falta não é o milagre, é a sua postura diante dele. Então, com os olhos abertos agora, com o coração em chamas, escreva aqui nos comentários: eu vou conquistar o meu objetivo. Essa frase é uma semente. E quando você escreve, você ativa, você sela, você envia aos céus uma declaração de fé e coragem. Vamos ver quem realmente entendeu a mensagem. Quando você foca no desejo ardente, o dinheiro começa a vir, porque ele é atraído pela excelência, pela entrega, pela clareza, pela paixão. Você não nasceu para ser escravo de salário. Você nasceu para colocar seus dons em movimento, para viver de verdade, para prosperar com propósito. Agora preste muita atenção em mim. Salomão ensinou algo que quase ninguém percebe.
Você só atrai a verdadeira prosperidade quando honra aquilo que Deus já colocou dentro de você. Não é sobre correr atrás de tudo, mas sobre fazer crescer aquilo que só você carrega. Jesus reforça isso com força na parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro 2, outro apenas 1. E o mestre foi claro: não importa a quantidade, importa o que você faz com aquilo que recebeu. O erro do último servo foi o mesmo erro de muita gente hoje: enterrar seu talento, esconder sua capacidade, justificar sua paralisia, culpar o medo. E o mestre, ao voltar, não teve pena, porque talento guardado é talento perdido, dom ignorado é porta fechada. E Deus não recompensa quem se esconde da própria missão. Você não precisa saber fazer tudo, mas precisa multiplicar o que já sabe fazer. O segredo é esse: usar o que já está nas suas mãos. Você tem um talento, um dom, um chamado, e no fundo, você já sabe qual é. Talvez tenha escondido, talvez tenha duvidado, talvez tenha deixado o medo calar a sua coragem, mas ele está aí, e ele é sua chave para a abundância. E o trabalho? O que é o trabalho de verdade? Trabalho não é castigo, é contribuição. É quando você pega seus talentos e os transforma em serviço, em solução, em valor para o mundo. É quando o dom se torna pão, é quando o propósito se transforma em provisão. Você não está aqui só para receber salário, você está aqui para gerar movimento, tocar vidas, deixar marca, expandir o que Deus te confiou. O trabalho é o altar onde você apresenta seus talentos ao mundo e onde Deus te honra publicamente pelo que você entregou em secreto. Quando você entende isso, trabalhar deixa de ser um fardo e se torna missão. Você acorda com brilho nos olhos, você dá o seu melhor, você atrai oportunidades, conexões, crescimento. E é assim que o dinheiro se curva diante do propósito, porque onde há clareza, há direção, e onde há direção, há resultado. Haja como se Deus já tivesse te dado tudo, porque Ele deu. Agora, cabe a você multiplicar. Mas como eu descubro meus talentos? Como saber o que Deus colocou dentro de mim? A resposta começa com silêncio, com atenção, porque o dom que Deus te deu não está fora, ele está dentro, e o barulho do mundo muitas vezes te impede de ouvir a própria essência. Salomão diz em Provérbios: o coração do homem é como águas profundas, mas o homem de entendimento saberá tirar delas o que precisa. Ou seja, seus dons estão aí, como tesouros ocultos no fundo do seu ser, e só quem busca com sabedoria consegue encontrar. Napoleon Hill confirma: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. O desejo verdadeiro, aquele que não morre mesmo com o tempo, com os tombos, com as críticas, é o primeiro sinal do seu talento escondido. Agora preste atenção. O que você faz com facilidade que os outros acham difícil? O que você faria mesmo se não ganhasse nada por isso? Qual assunto você ama estudar, aprender, falar sobre, mesmo que ninguém peça? O que você fazia com paixão quando era criança, antes do mundo te ensinar a duvidar de si? As respostas para essas perguntas revelam sementes do seu chamado. Deus não te enviou ao mundo vazio. Ele te enviou com uma bagagem invisível, dons, interesses, habilidades únicas. E o que você faz com isso é o que define se você será servo frutífero ou servo enterrado. A Bíblia diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. O seu dom não é só para você, é para edificar, curar, transformar, inspirar, servir. E sabe qual é o maior segredo? Quando você serve com o seu dom, o mundo começa a te servir de volta. Oportunidades aparecem, pessoas certas te encontram, portas se abrem, a provisão vem, não porque você forçou, mas porque você ativou aquilo que Deus confiou em você. Então hoje, eu te convido a fazer um compromisso com você mesmo. Eu vou buscar e usar os talentos que Deus me deu, mesmo que ninguém entenda no começo, mesmo que eu ainda não saiba o caminho, eu vou começar. E quando você começa, Deus completa. Agora preste muita atenção em mim, porque poucas pessoas entendem isso. As pessoas acreditam que para enriquecer, conquistar uma vida extraordinária ou viver o propósito de Deus, precisam fazer coisas fora da curva, arriscar tudo de uma vez, ter ideias mirabolantes. Mas a verdade é o oposto disso. A verdadeira grandeza não está no extraordinário. Ela está no ordinário feito com disciplina. É o simples feito com consistência. É o pouco feito com intenção. É o mesmo passo, dado todos os dias na mesma direção. Foi isso que Salomão quis dizer quando escreveu: o diligente governará, o negligente será dominado. O diligente é aquele que não desiste, mesmo quando ninguém aplaude. É aquele que planta mesmo sem ver o fruto no começo. É aquele que levanta e faz, quando o mundo está parado reclamando. Napoleon Hill diz: a constância do propósito é o segredo do sucesso. Você quer enriquecer?
Quer paz interior, quer liberdade? Então se comprometa com o básico, todos os dias. Pare de esperar por grandes oportunidades e comece a dar pequenos passos com grande fé. Ler 10 páginas por dia. Economizar R$ 5 ao invés de gastar. Acordar um pouco mais cedo. Fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Evitar a fofoca, evitar o drama, evitar a distração. Isso parece pequeno, mas é exatamente o que separa os que chegam dos que ficam. Deus não se agrada de quem começa forte e desiste no meio. Ele se alegra com aquele que persevera no pouco e, por isso, é colocado sobre o muito. A vida que você deseja está naquilo que você repete. O hábito constrói a realidade. A disciplina constrói o destino. E o simples, feito com fé, constrói riquezas visíveis e invisíveis. Não subestime o poder de um dia bem vivido. É ele que transforma meses, que transforma anos, que transforma tudo. E se você chegou até aqui comigo, é porque Deus está te chamando para parar de esperar o extraordinário e começar a fazer o simples com excelência. Porque é ali, nesse lugar silencioso da rotina, que Ele escondeu o caminho da prosperidade. Agora eu quero que você pare e imagine uma cena. Você, daqui a 10 anos. Imagine-se com os cabelos mais brancos, talvez com rugas a mais no rosto, mas com a mesma alma aí dentro. Agora se olhe no espelho e se faça essa pergunta: eu me arrependo mais das coisas que tentei e falhei ou das que eu nunca tive coragem de começar? A maioria das pessoas vai se frustrar, não por ter errado, mas por ter deixado a vida passar em cima do medo. Medo de não ser bom o bastante, medo do que os outros vão dizer, medo de tentar e fracassar, medo de sair da zona de conforto. E o que a procrastinação faz? Ela não te impede de viver, ela apenas adianta a dor do arrependimento. E todo dia que você adia, você está dizendo sim para uma vida menor do que poderia ter. Salomão disse: quem observa o vento nunca semeia, e quem olha para as nuvens nunca colhe. Ou seja, quem espera as condições perfeitas nunca começa. Napoleon Hill reforça isso com firmeza. O medo é o maior inimigo do sucesso. Ele paralisa o corpo, confunde a mente e destrói o espírito. Você quer vencer a procrastinação? Você quer parar de viver à sombra da dúvida? Então entenda isso de uma vez por todas. Pensamentos negativos não são fatos. Eles são apenas ensaios de fracasso que a sua mente cria com base no medo e não na fé. A coragem nunca vem antes da ação. Ela aparece depois que você age, mesmo com medo. E o erro não é o fim, é parte do processo. É o professor da vitória. Você não vai vencer o medo esperando ele passar. Você vence o medo indo com ele mesmo. Você vence a procrastinação fazendo uma pequena ação agora. Você vence o pensamento negativo com palavras de fé, com metas claras, com rotina disciplinada. Haja como se Deus já tivesse dito sim, porque Ele já disse. Agora, o que te impede? Apenas você. E amanhã, você vai desejar ter começado hoje. Então comece, antes que o tempo leve seus sonhos e deixe só o gosto amargo de um e se. Porque Deus honra os que tentam, não os que apenas esperam. Deus honra quem age com fé, quem arrisca com o pouco que tem, com quem anda mesmo sem enxergar tudo. Na parábola dos talentos, o servo que não fez nada, que enterrou o talento por medo de perder, foi justamente o que perdeu tudo. Enquanto aquele que ousou tentar, multiplicar, trabalhar, mesmo sem garantias, foi exaltado. Mas agora preste muita atenção em mim. Talvez o que mais te impede hoje não seja a falta de capacidade, mas a voz silenciosa dentro de você que repete: eu não consigo, não sou bom o bastante, é melhor deixar para depois. Essa voz tem nome: autossabotagem, e ela é sorrateira. Ela se veste de lógica, de prudência, mas na verdade é medo disfarçado. Você não nasceu com ela. Ela foi programada aí dentro, por traumas, críticas, rejeições, comparações, frustrações. E se foi programada, pode ser reprogramada. Como? Comece mudando o que você fala para si mesmo. A fé entra pelos ouvidos. E quando você repete: eu sou capaz, eu fui chamado para algo grande, eu estou avançando, sua mente começa a obedecer. Comece mudando o que você vê. Pare de se alimentar de fracasso, de notícia ruim, de comparação com a vida perfeita dos outros. Alimente-se de conteúdo que edifica, que te coloca para cima, que te conecta com sua missão. Comece mudando o que você faz, mesmo que pequeno. A reprogramação mental acontece na prática, não na teoria. Cada ação nova é uma nova sinapse, um novo caminho, uma nova verdade sendo escrita dentro de você. Então diga para si mesmo com fé: eu sou filho de Deus. Eu fui chamado para crescer, eu tenho um dom, e eu vou usá-lo, mesmo com medo, mesmo sem perfeição. Eu vou começar. E quando você faz isso, o céu começa a se mover a seu favor,
porque Deus honra quem se move. Agora, respire fundo, feche os olhos por um instante e ouça isso como se fosse Deus falando diretamente com você. Eu já disse sim, o céu já se abriu, o milagre já foi liberado. O que falta agora é você andar. Não é mais tempo de esperar, não é mais tempo de se esconder, de adiar, de se sabotar. É tempo de agir como se fosse real, como se já tivesse acontecido, como se a promessa tivesse sido cumprida. Porque foi. Deus não mente. E quando Ele planta um sonho dentro de você, é porque já preparou o caminho. Mas o céu só responde a quem se move com fé, a quem planta mesmo sem ver o solo pronto, a quem se posiciona como filho, mesmo ainda com roupas de escravo. Haja como se Deus já tivesse dito sim, porque Ele disse. E agora, é a sua vez de honrar esse sim com atitude, com disciplina, com entrega, com coragem. Você não pode controlar o que virá amanhã, mas pode decidir que hoje você vai começar, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, mesmo com pouco. Lembre-se, Deus usa o pouco com excelência. Ele multiplica o que é entregue com fé. Ele transforma o simples em milagres. E Ele levanta os que agem com propósito. Agora, se isso tocou o seu coração, deixe o seu like, porque isso mostra que você honra conteúdos que transformam. Escreva aqui nos comentários: eu recebo esse sim de Deus. E sinta como isso ativa algo dentro de você. Ative as notificações, porque nos próximos vídeos você vai aprender a viver com poder, direção e abundância. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar para a vida, porque talvez seja através de você que Deus quer tocar mais alguém. E lembre-se, você não precisa que o mundo diga sim, basta que Deus tenha dito. E Ele já disse: haja como quem já venceu, porque a sua vitória começou agora.